Vamos lá então. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar sobre procedimentos na atenção primária. Hoje é o nosso primeiro encontro para a gente começar a falar sobre procedimentos. A gente tem aí uma lista de aproximadamente 8 procedimentos que podem ser realizados na atenção primária à saúde. Alguns fazem interseção aqui com a atenção secundária, pensando na unidade de pronto atendimento. Então, hoje, a nossa ideia aqui é fazer essa introdução, falar um pouquinho aí quais os procedimentos que estão preconizados, que podem ser realizados na atenção primária, e eu vou apresentar para vocês aqui 2 casos clínicos. A gente já vai começar, então, falando de 2 procedimentos que fazem parte aí dessa lista que a gente pensa na atenção primária à saúde, tá? Então, são temas importantes. Os procedimentos, eles, querendo ou não, eles precisam ser feitos de forma minuciosa, porque caso contrário a gente pode sim causar algum dano ao paciente. Então, tem que tomar muito cuidado sempre e estar tentando sempre buscar aprimorar em relação a procedimentos. Mas eu posso garantir para vocês que o mais importante quando o procedimento é ter calma, né? Fazer as coisas etapa por etapa. Isso aqui realmente faz toda a diferença. Já vi pessoas grandes, com as mãos grandes ali, que você achava a pessoa um pouco desajeitada, a pessoa fazer um procedimento com delicadeza, tranquilidade. E já vi pessoas com aparentemente extremamente delicadas, no entanto, na hora de fazer o procedimento, acabavam sendo um pouco brutas. Então, isso não quer dizer muita coisa, né? Então, é importante a gente ter essa percepção que o procedimento é feito etapa por etapa e fazer realmente com bastante tranquilidade e delicadeza, que fazendo dessa forma, a chance de dar alguma complicação, de fazer algo errado diminui bastante, tá bem? Então, vamos lá. Em relação aos procedimentos que são possíveis de serem realizados na atenção primária à saúde, a gente usa, querendo ou não, o caderno de procedimentos do SUS, para a gente usar como referência, é uma das nossas grandes referências aí pensando em procedimentos. Então, lembrando que esses procedimentos, eles têm aí uma certa interseção, alguns deles a gente faz tanto na atenção primária, ali na unidade básica de saúde, quanto na atenção secundária, no pronto atendimento. Um exemplo aqui, que eu acho que é bastante corriqueiro, é a drenagem de abscesso. É algo que a gente faz ali no pronto atendimento e também na unidade básica de saúde de forma bastante corriqueira. Vamos lá. Então, aqui, a lista dos 5 primeiros procedimentos que a gente costuma fazer na unidade básica de saúde. Alguns são menos frequentes, outros são mais frequentes, tá? Mas, teoricamente, é possível de serem feitos, pelo menos na literatura. Então, o número 1 é a drenagem de abscesso, muito, muito corriqueiro. Número 2, a exerese de cistos, lipomas e nevos. Isso daqui, sinceramente, eu acho que não é muito comum. Ah, Lipoma, talvez, mas comum realmente não é, né? Tem alguns médicos que podem fazer, se eles tiverem ali realmente todos os instrumentos para poderem realizar ali o procedimento, no entanto, não é o mais comum de ser realizado na atenção primária. Número 3 é a lavagem auricular. Esse sim, é bastante tranquilo, bastante corriqueiro, não precisa ali de muitas coisas. No entanto, dá para a gente fazer eh, colocando ali algumas coisas, dá para fazer algumas adaptações. A gente vai ver, um dos casos clínicos de hoje é sobre lavagem auricular. 4, lavagem gástrica. Isso aqui sai um pouquinho do escopo da atenção primária, no entanto, está lá como procedimento que pode ser realizado, tá? Então, tem essa possibilidade, a gente tem esse respaldo, né, como médico atuando na atenção primária, desde que tenha todos os instrumentos e tudo certinho para você realizar o procedimento, teoricamente dá para ser feito. Quinto, remoção de corpos estranhos. Isso daqui também bastante frequente, né? Pode ser algo bastante simples, ou pode ser algo um pouco mais complexo. Então, isso aqui a gente vai ver com calma também. O sexto, a remoção de molusco contagioso. O molusco contagioso é uma lesão que ela é bastante característica. Quando a gente vê a foto do molusco, a gente fala, opa, esse aqui é molusco. Então, isso nos ajuda, né? Diferentemente do nevus, que em algum momento você pode ficar em dúvida, fala, pô, será que isso aqui é só uma pinta mesmo, é só um nevus, ou será que tem alguma outra coisa? Então, o molusco contagioso, nesse sentido, é bem positivo. A gente consegue fazer o diagnóstico diferencial mais fácil. O 7, o tratamento de feridas superficiais. Isso daqui também é extremamente corriqueiro na unidade básica de saúde. E o oitavo, o tratamento de unha encravada, que aí vai depender realmente da unidade, se tem ali toda a parte de instrumentação ou não para fazer o procedimento, tá? Então, esses 8 procedimentos são os que são preconizados pelo SUS, que a gente pode fazer, então, na atenção primária à saúde, tá?
Aqui eu deixei para vocês esse material, eu vou depois postar lá na plataforma, vai ficar disponível para vocês esses slides, e aqui tudo que tem esse símbolo, ele é clicável, tá? Então basta clicar, que aí você já é direcionado então para a página lá da cartilha de procedimentos, tá? Então isso daqui pode ajudar aí vocês. Deixa eu voltar aqui, não sei por que ele aumentou a tela. Bom, então hoje, que nem eu falei para vocês, a ideia é fazer essa introdução, né, desses 8 procedimentos, falei um pouquinho rapidamente sobre eles. Agora a gente vai pegar um caso clínico e a gente vai basicamente pegar esses 8 procedimentos e vamos encaixar em casos clínicos diferentes aí, de acordo com cada um desses procedimentos, para a gente ver como que a gente pode colocar isso na atenção primária à saúde. Eu acho que fica uma forma mais elucidativa, a gente consegue ali imaginar um paciente chegando realmente na unidade e o passo a passo de como realizar o procedimento, tá? Então, acho que vai ser uma forma um pouco mais didática aí para a gente ver isso, não só pegando texto, texto e texto, tá bem? Então, vamos lá. Nosso caso clínico número 1. Paciente JSM, 32 anos de idade. Esse paciente se queixa de ter uma bolinha em região do dorso esquerdo. O paciente não chega falando que tem a doença em si, né? Normalmente ele chega realmente referindo uma bolinha, referindo ali algo diferente. Refere que apareceu há cerca de 5 dias e que no momento está incomodando com sensação de dor leve, aumento do tamanho e saída de um líquido. Refere estar com medo do que possa ser. Então, aqui, qual seria o próximo passo com esse paciente? Normalmente, pessoal, esses pacientes que a gente vai realizar procedimento, eles vêm em consulta de encaixe, vêm ali na consulta de acolhimento. Poucos deles a gente consegue fazer realmente o agendamento na atenção básica, né? Às vezes isso até acontece, o paciente vem numa consulta mesmo, e ele fala, doutor, estou com tal dificuldade. Falou, opa, tá bem então, vem então daqui 2 dias, tal horário que eu consigo fazer esse procedimento. Isso acontece, é possível, mas de acordo com a nossa agenda, com a correria, a agenda meio que fechada, acaba que impossibilita isso. Então, a maioria dos procedimentos vão ser feitos ali no momento do acolhimento, no momento que você está atendendo a demanda espontânea, tá? Então, claro que depende muito da forma que está montada a agenda do médico, né? Hoje em dia a gente tem diferentes formas de agenda. No entanto, a maioria desses procedimentos acabam sendo feitos, então, nesse momento da demanda espontânea, tá? Então, vamos lá. A gente tem, então, esse paciente com essa bolinha em região do dorso esquerdo. O próximo passo, basicamente, é solicitar para visualizar, né? Então, você vai fazer o exame físico, você vai visualizar, essa bolinha que o paciente refere para ver o que que é. Então, aqui a gente tem uma imagem relativamente simples a gente identificar. O paciente ele tem um abscesso. Esse paciente com abscesso, ele muitas vezes ele não consegue ver, né, na região do dorso, ele não consegue caracterizar, então eu simplesmente falo, doutor, tá doendo muito aqui, quando eu passo a mão eu sinto uma protuberância, eu sinto uma bolinha, tá? Então, realmente a gente vai lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente pensava em fazer desde a faculdade, desde a prova prática, de ir lá, lavar as mãos, secar, aquecer, calçar as uvas e fazer o exame físico desse paciente. Aqui, a gente consegue ver que esse paciente ele tem alguns sinais, né? Tem sinal flogístico, está um pouquinho vermelho, está inchado, tem edema e tem a flutuação, que aqui realmente faz toda a diferença se você vai fazer a drenagem nesse momento ou não, tá? Então, esse paciente com a flutuação, fica mais fácil realmente da gente dar conduta frente a esse caso. Então, é muito importante a gente fazer a diferenciação e ter essa percepção. O que que é um abscesso, o que que é um furúnculo, o que que é um carbúnculo, tá? Então, claro que a gente tem ali outras alterações para a gente fazer como diagnóstico diferencial, mas essas três realmente são mais importantes, tá? Então, vamos lembrar que o abscesso é essa coleção de pus na região da derme e tecidos profundos. O furúnculo, basicamente, é uma infecção de folículo piloso, e o carbúnculo nada mais é do que a coalescência dos folículos severamente inflamados, tá? Tem algumas doenças, algumas alterações que predispõem o paciente a ter um abscesso. Então, algumas alterações que acabam causando lesão de pele, um paciente que de repente caiu, bateu e causou uma lesão, ele acaba aumentando a predisposição de ter um abscesso. Às vezes o paciente simplesmente caiu e teve ali
um inchaço, ele acaba aumentando até a predisposição, mas a gente pensa realmente como fator de risco, diabetes mellitus e algumas alterações imunológicas, é o que a gente acaba vendo mais na literatura em relação ao abscesso, fatores de risco, tá? Então, se a gente for ver, se a gente for generalizar, basicamente tudo que causa alguma alteração na pele, né? A pele ela não está 100% íntegra, ela teve alguma alteração, teoricamente ela já aumenta o risco de ter uma formação de abscesso. No entanto, a gente sabe que não é simples assim. Então, como fatores de risco, realmente diabetes e alterações imunológicas, se o paciente tiver elas, aí sim a gente vai colocar sempre o abscesso aí como uma das principais hipóteses diagnósticas, tá? Mas como vocês viram, o diagnóstico é relativamente simples. O que o paciente normalmente tem, então? Então, ele tem o calor, o rubor, o edema e a dor, né? Então, esses quatro sinais são extremamente importantes. A gente tem que lembrar deles para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. O paciente ele pode ter aí esses nódulos eritematosos e esses sinais de flutuação, que nem nós temos aqui nessa foto. Então, aqui não tem muita dúvida que o paciente tem aqui essa flutuação já. Tem uma coisa que é bem importante para a gente lembrar, que esses pacientes que estão abscesso, a não ser que seja numa região bem específica, tá? Tirando regiões específicas, eles não costumam ter febre, calafrio ou sinal de toxicidade sistêmica. Então, se o paciente tiver febre, calafrio e relata um abscesso, provavelmente não é um abscesso, né? Ou tem algo a mais, é um abscesso e mais alguma outra coisa, tá? Então, tente se atentar bastante a esses sinais, porque eles realmente não são comuns. Pode acontecer? Pode, mas é algo que realmente acende aí um sinal de alerta que pode ser um abscesso mais alguma outra coisa, de repente mais grave, tá? Então, não esperem ver aí um abscesso simples, febre, calafrio e sinais de toxicidade sistêmica. Isso é muito, muito importante, isso aqui nos ajuda muito, especialmente que a gente pode evitar aí de deixar passar uma coisa simples e de repente o paciente tenha já até uma doença mais grave, né? Se a gente imaginar que o abscesso está correlacionado com o fator de risco no paciente diabético, e aí o paciente ele é diabético, ele tem ali uma lesão que parece um abscesso, ele tem febre, tem calafrio, de repente esse paciente já tem ali um início de choque séptico ou ele está caminhando para isso, tá? Então, vamos se atentar porque, infelizmente, a diabetes, ela acaba aumentando a predisposição desse paciente para um choque séptico, infelizmente isso acontece bastante, especialmente nos pacientes com diabetes descompensada. Então, vamos lá. Indicações para fazer então a drenagem, basicamente a gente vai drenar o abscesso. A partir do momento que você fez o diagnóstico do abscesso, não tem muito o que fazer, né? Você vai drenar ele em algum momento, ou pode acontecer também de ter uma drenagem espontânea. Isso acontece em alguns casos, no entanto, se você está fazendo exame físico no paciente, você verificou que ele tem um abscesso, ele tem sinal de flutuação, não tem muito o que pensar, o ideal é que realmente seja feito o procedimento da drenagem cirúrgica, tá? Depois da drenagem, o paciente fica sem dor e a gente acaba resolvendo aí o processo infeccioso do paciente. Então, isso aqui ajuda muito. Eu lembro que a última vez que eu fiz uma drenagem de abscesso, o paciente chegou com uma dor absurda, era um abscesso próximo da região da nádega, a paciente não conseguia sentar, estava com uma qualidade de vida ali bem ruim, porque não conseguia fazer as coisas. E aí fizemos a drenagem do abscesso, o paciente sai extremamente feliz, né? Fala, nossa, doutor, que bom, melhorou pra caramba, vou voltar a fazer minhas coisas. Então, assim, é muito bacana esse procedimento em si, porque a resolução é muito rápida, né? O paciente tem uma melhora muito boa após a drenagem do abscesso, tá? Então, isso aqui realmente ajuda bastante. Atentar para os locais especiais em relação ao abscesso. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com essa região do triângulo, né, formado pela ponta do nariz e os dois lábios, as duas extremidades do lábio. Então, nessa região, é uma região aí que o paciente ele tem um risco de desenvolver uma flebite séptica. Esse paciente aí pode ter uma doença bastante grave. Então, isso a gente tem que se atentar, né? Se tiver um abscesso nessa região do triângulo, realmente a gente tem que tomar muito, muito cuidado e algumas vezes a gente tem que encaminhar esse paciente para avaliação do cirurgião, tá? Então, o que vai ser sempre necessário? O paciente com abscesso nessa região, a gente vai entrar com antibiótico. Isso não tem muito o que pensar, a gente vai associar aí o uso do antibiótico. E, às vezes, né, por segurança, a gente acaba encaminhando esse paciente pelo cirurgião para avaliação,
porque realmente pode causar uma doença mais grave para esse paciente. Um outro local também muito importante, que aqui tem uma característica que é também interessante. Lembra que aqui, se por um acaso você for fazer uma drenagem nessa região, você vai drenar e vai fazer um antibiótico, né, nessa região aqui do triângulo e das extremidades, e vai encaminhar para o cirurgião, ou simplesmente vai fazer o antibiótico e vai encaminhar para o cirurgião quanto antes. Também é uma possibilidade, se tiver o cirurgião relativamente fácil, né? Ele vai na UPA e na UPA tem um cirurgião de emergência ali para poder atender o paciente, então não precisa mexer, né? Encaminha para o cirurgião. O cirurgião vai demorar uma semana para vir, vou conseguir só daqui uma semana uma avaliação com o cirurgião, aí o antibiótico realmente vai ser o mínimo necessário para ser feito nesse momento. Não vai mandar o paciente para casa sem antibiótico e aguardando uma semana para passar com o cirurgião. Não faz sentido. Uma outra região aqui também, então, muito importante é a região perianal, tá? Então, aqui tem uma característica, uma especificidade, que a drenagem nesse lugar, nesse local, ele se faz com urgência. Então, aqui não tem muito o que esperar. Aqui a gente não vai avaliar se o paciente ele tem um sinal de flutuação ou não. Aqui a gente vai drenar mesmo que não tiver flutuação, tá? Então, isso aqui está na literatura, a gente tem todo um respaldo aí de fazer esse procedimento desde que você tenha segurança, né? Tem obrigatoriedade de fazer isso na unidade básica de saúde? Não, né? Isso aqui realmente sai um pouquinho. Se tiver a possibilidade de encaminhar para o cirurgião, encaminha para o cirurgião. Se não tiver cirurgião, se for daqui uma semana, aí realmente a drenagem seria uma boa opção, tá? Então, nesse caso, não precisa esperar a flutuação, já podemos fazer então a drenagem, já deve ser feita a drenagem, evitando aí o risco do paciente ter uma fasciite necrotizante, tá? Então, se o paciente tiver uma fasciite necrotizante, ele vai ter uma doença muito, muito mais grave e até podendo evoluir a óbito se não cuidar. Então, isso aqui é bastante sério, muito importante que identifique essa alteração, encaminhe para o cirurgião, se tiver possibilidade, se não tiver, realmente fazer a drenagem, mesmo na unidade de saúde, tá? Vamos lá. Alguns materiais necessários para a drenagem do abscesso. Sinceramente, eu não vejo tanta dificuldade em fazer a drenagem de abscesso. A maioria das unidades de saúde tem esses materiais. Não precisamos de nada muito sofisticado para fazer essa drenagem. Então, aqui, basicamente, a gente precisa de 15 itens, sendo que não necessariamente todos esses. A gente consegue adaptar algumas coisas aqui. Então, basicamente, a gente vai precisar de um antisséptico, né? Pode ser um iodopovidona, pode ser uma clorexidina. Única coisa, perguntar se o paciente tem alergia antes de utilizar. É a mesma coisa aí que a gente costuma fazer. A lidocaína, 1%, isso pode ser um fator aí que pode atrapalhar. O paciente, na unidade que eu trabalho não tem lidocaína. Pode acontecer, já vi gente relatando isso, tá? Se tiver, o ideal é fazer lidocaína 1% sem vasoconstritor, anestesia local, sendo que, assim, se não tiver lidocaína e o paciente, se você explicar para o paciente que não vai fazer a lidocaína, né, e o paciente fala, não, tudo bem, doutor, eu aguento, tá? Então, dá para fazer o procedimento também sem o analgésico, sem realmente a lidocaína, tá? Campos estéreis dá para adaptar também, se tiver, perfeito, mas se não tiver, dá para adaptar. Pinça para procedimento, uma pinça hemostática curva, que basicamente é para a gente poder quebrar as loculações, também não é algo extremamente importante. Se tiver, ótimo, se não tiver, dá para fazer também. Um bisturi, na literatura coloca aí uma lâmina 11, não necessariamente precisa ser a 11. Soro fisiológico, isso daqui eu acho que não falta, né? Na unidade de saúde a gente sempre tem. A gaze também, isso é tranquilo. Dreno de Penrose, vocês vão ver que é um dreno bem simples, nada sofisticado, vou mostrar para vocês. No entanto, isso realmente eu nunca vi em nenhuma unidade básica de saúde. Se tiver, ótimo, se não tiver, dá para fazer do mesmo jeito, tá? Fio de sutura, nylon 3.0, se tiver, ok. Se não tiver, também dá para fazer, desde que você não faça ali uma incisão muito grande, né? Se a incisão for muito grande, aí realmente vai ter que fazer o ponto. Então, antes de fazer a drenagem, dá para a gente ter uma noção, pelo menos, se vai ser necessário fazer uma incisão grande ou não, tá? Então, não é necessariamente um fator também que impeça de fazer a drenagem de abscesso. Luva estéreo, se tiver a possibilidade, ótimo, seria o mais indicado. Uma seringa de 5, uma agulha de 40-12 para poder pegar ali, né, no caso de lidocaína, a agulha hipodérmica de insulina
E a gente, na realidade, é ao contrário, né? A hipodérmica, normalmente, da insulina, a gente aspira a lidocaína e depois a gente troca, então, ali para 40-12. O suave de cultura, se necessário, né? Isso daqui praticamente a gente não vai utilizar. E a máscara e óculos para proteção. Na verdade, eu confundi de novo, pessoal. O primeiro que eu tinha falado estava correto, né? Então, você vai aspirar com a mais grossa, né? Para você poder aspirar ali, depois você troca e coloca a agulha hipodérmica para fazer a lidocaína para o paciente ali com a agulha mais fininha, tá? Então, isso seria o mais indicado. O suave, né? Não tem necessidade em si. E a máscara e o óculos, se tiver possibilidade, ótima. Se não tiver, dá para fazer também. Então, desses 15 itens que é preconizado, vocês podem ver que não necessariamente a gente precisa de todos, né? Então, não precisa ficar preso a isso para poder fazer drenagem de abscesso na unidade de saúde, tá bom? Então, isso é algo importante. O dreno de Penrose é esse dreno aqui, tá? Então, como vocês podem ver, não é nada sofisticado, né? Uma borracha, um látex. É o ideal, no entanto, se não tiver, não é um grande problema. Lembrando que a técnica, basicamente, a gente divide em 11 passos. Isso que eu falei para vocês faz muito sentido, pessoal, de verdade, tá? Vocês vão ver isso na prática. Pessoas que têm ali essa percepção de fazer um passo a passo, não pular etapas e fazer as coisas com tranquilidade, elas conseguem fazer procedimentos, assim, muito superior a quem quer fazer tudo muito rápido, né? Então, assim, procedimento não é local de fazer de forma rápida, querer fazer tudo rápido, querer fazer para acabar, né? Então, isso aqui tem que ser feito com calma, não precisa ser lento, no entanto, tem que fazer sem pular etapas, e isso, sinceramente, pode até parecer, vou fazer os 11 passos, um por um. O fato de você fazer os 11 passos, você vai diminuir muito, vai mitigar muito a chance de erro. Se você não errar, você não precisa fazer de novo. Então, você acaba, às vezes, querendo fazer as coisas muito rápida e, consequentemente, tem que fazer mais de uma vez, ou o paciente não tem uma boa resolução ali da drenagem de abscesso. Então, pensando em procedimento, não tem jeito, né? Tem que fazer o passo a passo, tem que fazer as coisas com calma para realmente ter uma boa resolução, tá? E à medida que você vai fazendo várias vezes, você acaba conseguindo fazer esses 11 passos de forma mais rápida, mais dinâmica. Aí, beleza, né? Não é ruim fazer rápido, desde que não pule etapas, tá? Então, não pode pular essas etapas, muito importante. Explicar o procedimento para o paciente, isso aqui parece algo bobo, mas é extremamente importante. A gente faz isso na nossa prática clínica também, né? Você explicar que você vai fazer a drenagem do abscesso e ter autorização. O paciente vai fazer ali, querendo ou não, uma incisão, por menor que seja, vai ficar uma cicatriz. Pode ser que seja algum lugar que possa incomodar ele também. Então, você sempre vai explicar isso, que vai possivelmente ficar uma cicatriz, e ele vai ter que autorizar. Não precisa assinar um papel, tá? Desde que não seja na face, não seja, né, numa região aí mais complexa. Então, vou fazer uma drenagem no dorso. O paciente autorizou, acabou, né? Não precisa necessariamente pedir para o paciente assinar um papel falando que autoriza fazer a drenagem do abscesso na região do dorso. Não, tá? Então, isso é tranquilo. Verifique se o paciente possui flutuação. Então, é o que a gente colocou em pauta. Como que está esse abscesso? É um abscesso que está na hora de drenar? É um abscesso que eu posso esperar a flutuação ou não? É um abscesso perianal que tem que drenar o quanto antes. Então, isso é muito importante da flutuação. Esse passo também não pode ser pulado. O terceiro procedimento deve ser realizado de maneira asséptica. Então, o ideal é que a gente faça ali tudo de forma asséptica, com as luvas estéreis, máscara e óculos de proteção. Preparar a área afetada com um agente tópico disponível, né, ou seja, a clorexidina ou a iodopovidona, e, se possível, utilizar o campo estéreo. Em relação à agulha, então, a gente vai pegar a agulha mais grossa aqui, vai aspirar no anestésico, né, do frasco, e depois a gente troca para agulha hipodérmica, agulha de insulina, para aí sim poder fazer ali, poder utilizar o anestésico no paciente, tá? Com a agulha mais fininha, para o paciente sentir menos, é o ideal, né? Se a gente fizer com uma agulha grossona ali, o paciente já vai começar a sangrar antes já e vai sentir dores ali antes de começar a fazer anestesia. Então, vamos evitar isso. Em relação ao anestésico, que nem eu falei para você, se o paciente tem um abscesso muito grande ali, você vê que aquele abscesso está quase sendo drenado de forma espontânea. Às vezes, só o fato de colocar agulha, por menor que seja, né, se for uma hipodérmica, o paciente já vai ter ali, já vai começar a drenar, e às vezes pode até drenar uma quantidade razoável, mesmo com um furinho pequeno.
E muitas vezes, pensando no anestésico, nessa região não vai pegar, né? Se o paciente está cheio de pus ali, e o anestésico não vai fazer muito sentido também, tá? Então, às vezes, se for realmente uma região, ah, uma região do dorso, por exemplo, que você vai lá, você faz um furinho bem pequenininho e já começa a drenar, muitas vezes a gente acaba nem utilizando anestésico, tá? Então não é algo obrigatório. Se a gente puder fazer o anestésico para o paciente sentir menos dores, ótimo, faça. No entanto, muitas vezes o anestésico não vai mudar muita coisa em relação à dor do paciente, a dor vai melhorar depois que fizer a drenagem do pus, tá? Então, isso daqui é relativo. Aqui ele fala da técnica para a introdução aí do anestésico, né, de bloqueio de campo regional. A anestesia deve ser realizada aproximadamente 1 centímetro do perímetro de maior sinal de flutuação. Então, aqui é um parâmetro, acho que é um parâmetro objetivo, então pode nos ajudar. Você pega, então, o sinal de flutuação, coloca ali aproximadamente 1 centímetro ou um dedo, com cuidado de injetar no subcutâneo, não deixar ali na derme, na epiderme, e, afinal, a anestesia é para a pele, para a confecção da abertura e nada mais, né? Então, exatamente como eu falei para vocês, você vai fazer ali, basicamente, o anestésico aonde você vai fazer a incisão, para o paciente não sentir a incisão. Só que, às vezes, a incisão é tão pequenininha, já é suficiente que, realmente, o anestésico não vai fazer tanta diferença, tá? No entanto, se for ali, realmente, algo mais uma incisão maior, aí realmente o anestésico pode ajudar bastante para ele não sentir pelo menos essa dor inicial da abertura. Depois a gente continua a fazer o bloqueio de maneira linear ao longo da linha de incisão projetada, que deve ser longa para o paciente sentir menos dores possíveis. No entanto, isso aqui é relativo, como eu falei para vocês. Uma vez realizada a anestesia, fazer uma incisão longa e profunda o suficiente ao longo da linha da pele para promover a drenagem espontânea da secreção purulenta. Isso aqui é bem importante, né? Tem gente que gosta de ficar apertando. Então, o ideal é a gente apertar o mínimo possível, né? O ideal é realmente fazer uma incisão um pouquinho maior e profunda, para aí sim já chegar lá nas loculações e já conseguir quebrar e já conseguir drenar esse pus que o paciente apresenta, tá? Então, o ideal é não fazer pequenas incisões, pois isso pode levar à recidiva de abscessos. Então, às vezes a gente quer ser muito cuidadoso, falar, vou fazer um corte bem pequenininho, né, para o paciente não ficar com cicatriz ou ficar com uma cicatriz muito pequena. E aí, passa 1 mês, 2 meses, o paciente tem novamente um abscesso naquela região. Então, é o custo-benefício aqui, né? Muito importante a gente tentar utilizar a técnica o mais correto possível, tá bem? Então, aqui, tomem esse cuidado de não fazer uma incisão muito pequena. Depois a drenagem espontânea, então, é evitar espremer, né? Imagina, já que você fez uma incisão longa, profunda, você vai evitar ao máximo de espremer essa pele ao redor, pois isso pode aumentar aí a chance de ter uma proliferação de infecção para o tecido subcutâneo adjacente. Então, tomem bastante esse cuidado. Lembra da pinça, né? Que não necessariamente a gente precisa ter, no entanto, se a gente tiver lá a pinça hemostática, a gente coloca então na cavidade, vai quebrando as loculações, liberando quaisquer bolos de material purulento residual, né? Então, muitas vezes, o fato de ter feito ali a incisão, mesmo longa e profunda, não é necessariamente, não consegue resolver ali todas as loculações. Algumas loculações, elas ainda estão presentes, é como se fossem algumas bolsinhas, tá? As loculações são bolsinhas pequenininhas, né? De material purulento. Pode ser até um pouco maior, mas no geral elas são pequenas, por isso que a gente usa a pinça hemostática, vai fazendo ali movimentos sutis, mas vai fazendo movimento dentro da cavidade, para poder quebrar essas loculações e retirar aí todo o material purulento possível que esteja ali dentro da cavidade do abscesso, tá bem? E depois acabou, né? Basicamente aqui depois a gente vai fazer irrigação, ou seja, vai lavar com soro fisiológico e fazer a limpeza do local, tá? Então, evita de espremer, isso é muito importante, não sei por quê, mas as pessoas adoram ficar espremendo e, como vocês podem ver, realmente não é o mais correto. Vamos fazer lavagem com soro fisiológico, lavou, claro que vai lavando aos poucos, vai lavando, usando a gaze para secar e o próximo passo é colocar o dreno de Penrose. Se tiver o dreno de Penrose, que é muito, muito incomum na unidade básica de saúde, ok, utilize o dreno de Penrose, deixa ali de 1 a 2 centímetros para fora da incisão, né? Então, mais ou menos, você vai deixar
mais ou menos a espessura do dedo ali para fora, de 1 a 2 centímetros para fora da incisão, para permitir então a drenagem adequada e impedir que a incisão fique selada, né? Se fechar totalmente, esse paciente ainda, mesmo a gente quebrando as loculações, ainda tem chance de ter ali secreção purulenta. E se aquela secreção purulenta ficar lá dentro, não vai fazer bem, não é o ideal. Então, tem que drenar, tá? Se não tiver o dreno de Penrose, a gente acaba utilizando uma gaze, né? A gente pega a gaze, a gente corta ela, deixa ela mais fininha e deixa então mais ou menos de 1 a 2 centímetros para fora da incisão e o restante da gaze a gente deixa para dentro para ir drenando então essa secreção purulenta que possa ainda estar lá dentro, tá? Em alguns casos é necessário fazer o ponto nesse paciente, tem que utilizar aí ponto simples frouxo de nylon, né? 3.0 é uma opção. Mas, sinceramente, não é a maioria das drenagens de abscesso. A grande maioria vocês vão ver que vocês vão conseguir resolver sem precisar dar ponto, tá? A não sei que realmente seja uma drenagem muito grande, mas, sinceramente, poucas vezes eu precisei dar ponto. A maioria delas a gente consegue resolver aí com mesmo fazendo, de repente, até uma incisão generosa ali, ela costuma ser pequena, tá? Então, realmente vai depender muito da experiência de vocês ali. Pode ser uns casos diferentes do que eu tenha pego, né? Mas, no geral, sinceramente, nunca precisei dar ponto. Então, é bem tranquilo. E fazer o curativo. No final, então, você fez ali o dreno, seja com perroso, seja com uma gaze adaptada, e fazer o curativo para esse paciente. Então, aqui seria um curativo bem bonitinho. E aí respira, né? Acabou o procedimento, aqui depois é só fazer as orientações para o paciente, que querendo ou não, também é uma parte extremamente importante que muita gente deixa de lado, né? Então tem que orientar e tem que orientar aqui de forma correta esse paciente, que isso também vai ser extremamente importante. Vamos lá, o que está preconizado para a gente orientar que o paciente após o procedimento da drenagem de abscesso? Pedir para o paciente retornar em 1 ou 2 dias para remoção das gases e do dreno, para verificar a ferida também, tá? Então, isso seria o ideal, o mundo perfeito. Muitas vezes não dá para fazer isso. Mas, né, se tiver possibilidade, faça, peça para o paciente voltar para poder verificar como está. Segundo, associar compressas mornas no local durante 15 minutos, de 6 em 6 horas, basicamente, até a melhora. Normalmente, os pacientes já têm uma melhora muito, muito boa depois da drenagem, tá? Então, isso a gente até orienta, mas, sinceramente, poucas vezes realmente precisa disso. Trocar os curativos diariamente, então isso pode ser feito na casa mesmo, né? O paciente, você vê que é um paciente bem orientado ou que tem ali algum familiar que fique responsável, basicamente a gente orienta a fazer esse curativo em casa sem segredo, tá? Ficar alerta contra os sinais de infecção sistêmica, então isso aqui realmente é fundamental, né? Se tem uma coisa que a gente tem que fazer sempre é orientar isso, né? Você orientar o paciente, ó, se o senhor tiver febre, tiver dores fortes, tiver sangramento abundante, sangrar um pouquinho, ok, né? Agora, ver tá sangrando muito, um sangramento ativo ali, aí não tem jeito, tem que procurar a unidade o quanto antes. Se por acaso tiver uma complicação, você até encaminha, já deixa esse paciente alerta que ele deve ir na unidade de pronto atendimento. Se for algo mais leve, ele vem no dia seguinte na unidade básica de saúde, tá? Então, esses sinais de infecção sistêmica, isso realmente não pode faltar, tá? O risco é baixo devido ao procedimento, no entanto, pode acontecer, então, se acontecer, pode ser bastante grave, a gente não pode esquecer disso. Então, tá aqui, né? Isso aqui vai ficar para vocês, vai ficar no slide para vocês se atentarem, por isso um slide amarelo aí, para realmente não deixar de fazer essas orientações que muita gente não faz. Quando indicar antibiótico terapia? Isso aqui também é uma grande dúvida, né? A maioria acaba, vou fazer um antibiótico porque fiz ali um procedimento, tem que fazer antibiótico. E não, né? A gente tem todo um respaldo para não ter necessidade de fazer um antibiótico para esses pacientes, tá? Então, quando que a gente sempre vai fazer? Se o paciente tiver uma celulite, além do abscesso. Então, o paciente tem um abscesso, você vê que a pele ali ao redor do abscesso tem sinais de uma celulite, aí não tem que pensar, você vai também associar um antibiótico para esse paciente. Se o paciente for imunocomprometido, né, se pegar um paciente que tem uma diabetes descompensada, um paciente que realmente tem um HIV, ou um paciente que simplesmente tem artrite reumatoide e faz uso de algum biológico, por exemplo, um golimumab da vida.
Então, aí, realmente vai ser importante a gente fazer a antibiótico terapia, tá? Se for uma prednisona de baixa dose, não, né? O paciente toma prednisona 5 miligramas uma vez a cada 7 dias, no caso da artrite reumatoide. Aí não precisa, né? Seriam os pacientes realmente imunocomprometidos e se pegar um paciente diabético descompensado, também seria interessante aí pensar se iria fazer ou não, tá? Talvez o custo-benefício seja muito bom quanto a isso. Eu vou falar, Adriana, em relação à medicação, tá? Pode ficar tranquila que a gente vai chegar aí nos antibióticos. Cefalosporina é uma das nossas possibilidades. Então, basicamente, se o paciente tiver uma celulite coexistente, se o paciente for imunocomprometido ou se o paciente tiver corpo estranho, né? Um enxerto vascular, telas, catéteres, válvulas, aí não tem que pensar, a gente vai fazer realmente sempre a antibiótico terapia para esse paciente. Aqui, ó, falando então dos antibióticos, vamos lá. Basicamente, a gente tem três opções na literatura que a gente tem respaldo para poder utilizar nesses casos, tá? Então, a penicilina, fazer uma amoxicilina, não precisa ser uma amoxa mais clavulanato, né? A gente não tem isso na unidade de saúde, então a gente pode fazer lá a nossa amoxicilina, 500 miligramas, para o paciente, sem problemas, tá? A cefalosporina de primeira geração, né? Então a gente vai utilizar o que a gente tem também na unidade básica de saúde, não precisa apelar, uma ceftriaxona, pode ser realmente algo mais simples, tá? E a quinolona, uma quinolona de nível ambulatorial, mesma coisa, não precisamos apelar aqui para as quinolonas mais, entre aspas, né, mais fortes, tá bom? E os analgésicos e anti-inflamatórios, que aí não tem o que pensar. Realmente, a gente vai prescrever isso sempre na pós-drenagem. A gente vai fazer aí os analgésicos e a possibilidade de um anti-inflamatório. Aqui, eu deixei um receituário aqui para vocês terem essa percepção. Então, receituário, talvez alguns de vocês estejam começando agora a fazer receita. A gente pode colocar lá como uso interno, amoxicilina, 500 miligramas, comprimido, tomar um comprimido de 6, perdão, aqui, de 8 em 8 horas por 5 dias, seria o suficiente, tá? Então, a amoxicilina é uma das opções. Nossa segunda opção aí é a cefalosporina de primeira geração, a cefalexina de 500 miligramas, comprimido, tomar um comprimido de 8 em 8 ou de 6 em 6, tá? Seria também uma possibilidade, isso daí não fica muito claro na literatura o que a gente deve utilizar. Então, se a gente pegar a posologia da cefalexina, a gente pode utilizar aí de 6 em 6 e de 8 em 8 também não necessariamente está errado, tá? O período, basicamente, 5 dias, não precisa ser mais do que isso, a não ser que o paciente tenha uma complicação, tirando que é um paciente imunodeprimido, por exemplo, que não tem complicação, mas ele é imunodeprimido, você faz a medicação e só orienta ele quanto aos sinais sistêmicos que possa vir a aparecer. A nossa terceira opção é a quinolona de nível ambulatorial, entraria aí a ciprofloxacino, né, 500 miligramas, que a gente tem na unidade básica de saúde, comprimido, um comprimido a cada 12 horas, mesma coisa por 5 dias, tá? A ciprofloxacino, especialmente no idoso, pessoal, tenta evitar, tá? Pode dar aí uma série de efeitos colaterais, então evita. Se for um paciente jovem, rígido, ok, né? Mas se tiver opção, usem a amoxicilina ou a cefalexina, são boas medicações, pensando nesse caso, é mais do que o suficiente, tá? Em relação ao analgésico ou anti-inflamatório, pegando aqui tudo que a gente tem no SUS, tá? Então, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco. No SUS, basicamente, a gente tem o paracetamol de 500 miligramas, não temos o de 750, pelo menos na maioria das unidades de saúde. Dá para fazer o paracetamol de 6 em 6, dá para fazer de 8 em 8, vai depender aí, da dor do paciente. Dipirona, 500 miligramas, dá, se o paciente sentir muita dor, dá para a gente pensar em fazer 2 comprimidos, né, fazer 1 grama. No entanto, se for uma dor suportável, que nem a gente imagina, nesse caso da drenagem de abscesso, a gente pode fazer um comprimido de 500 miligramas de 8 em 8. Na maioria dos casos vai ser mais do que o suficiente, tá? Ibuprofeno, normalmente o que a gente acaba tendo é de 300 miligramas na unidade de saúde, um comprimido de 12 em 12 por 3 dias, normalmente é o suficiente. O diclofenaco, 50 miligramas de 12 em 12, normalmente também é o suficiente, tá? Então, o anti-inflamatório aqui já tenta controlar a mão aqui, tentando fazer uma dose muito alta, porque não tem necessidade nesse caso, né? A não ser que o paciente seja um paciente muito sensível à dor.
Você vê que aquele paciente que realmente é muito, muito sensível, que ele sofreu muito durante o procedimento, aí de repente pode fazer até um pouco mais de analgésico ou anti-inflamatório, tá? Agora você vê que ocorreu tudo bem, tá tudo certinho, faz o mínimo aqui que já vai ser o suficiente para o paciente, tá? Alguma dúvida aqui, Adriana, em relação à medicação? Não, tudo bem, tudo certinho. Em relação ao antibiótico, você já chegou a fazer algum? Amoxicilina? O que que você costuma A gente, utilizar? eu faço mais, eu costumo mais com. Vai ter interessante você colocar mox, eu sempre faço cefalexina. Entendi. Assim, Acho que é bom opções. essa ideia. São opções, tá Aham, bom? As duas realmente são as tá, opções aí que a gente tem menos efeitos colaterais, seriam boas opções, tá? Então, amoxicilina tá ou bom. a cefalosporina de primeira geração, no caso, a cefalexina. Normalmente na unidade de saúde não falta, essas duas, normalmente elas estão presentes. Se faltou uma, você tem a Uhum, outra, usa a outra sem dificuldades, tá?